Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos chegando ao término da obra A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Essa obra, como eu falei no início, ela foi psicografada pelas mãos de Robson Pinheiro. Algumas pessoas me perguntaram se é uma obra espírita. Uma obra psicografada não necessariamente é uma obra espírita, mas foi escrita por um espírito, através da mão de um médium. A mediunidade ela não é um campo restrito da doutrina espírita. Há médiums em todos os lugares, com qualquer tipo de credo, né, religião ou mesmo sem religião. A mediunidade é uma questão, né, orgânica, a gente nasce um organismo preparado para fazer essa mediação, esse intercâmbio do plano terreno com o plano espiritual. Então, não tem essa de mediunidade ser algo praticado somente pela doutrina espírita. A gente sabe que outras seitas religiosas também praticam e recebem comunicações dos espíritos, né, o exercício aí da mediunidade em outras religiões, outras crenças, outras práticas. Teresa de Calcutá foi uma madre. Ela foi uma religiosa, como a gente já está vendo nessa obra, quanto que ela fala desse trabalho dela, desse olhar dela, que foi ampliado, a consciência dela foi dilatada quando ela estava aqui, ela foi treinando esse olhar diferenciado. Quando ela chegou no plano espiritual, ela tem, como todos os espíritos acabam tendo, essa dilatação da consciência e percebe que eles são espíritos em processo de evolução, e tudo que ela nos traz é um conteúdo universal. Ela fala sobre o amor, é a linguagem universal. Só que o seu olhar é direcionado para Jesus, aquele que veio, né, esteve entre nós para falar e exemplificar o amor. É ele que nos trouxe a mais bela concepção de amor, né, da lei de amor, uma lei divina em que Deus é um Pai justo e bom. Ela faz as reflexões aqui nessa obra, ela começa com um questionamento, ou seja, pode ser uma proposta de reflexão para nós, para ela, e hoje a maior satisfação é o dever cumprido, ao estar em concordância com tudo que está na obra codificada por Allan Kardec. O dever, nós temos uma página, toda uma discussão Allan Kardec faz sobre a importância do dever, e ela vem trazer essa questão. O que nos dá a maior satisfação é termos cumprido o nosso dever. Vai dar a consciência tranquila. Então, todos os temas a gente vê que estão interligados. Ao final dessa obra, que nós vamos, na sequência, chegar até quinta-feira, então hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro, e nós vamos terminar na quinta-feira. Na sexta, eu irei começar uma nova obra. Eu convido todos vocês a fazerem essa leitura comentada comigo, à luz da doutrina espírita, dessa vez uma obra de Ivone do Amaral Pereira. Eu vou falar sobre essa obra quando chegar mais perto do dia. Hoje nós vamos falar sobre o dever. Nada mais caro a felicidade do que haver cumprido sua parte, seu dever, estando em paz com a consciência. Diversas vezes fui questionada a respeito do meu trabalho, criticada até. Afinal, por que haveria de ser diferente? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 10, aí no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E ela não foi diferente com ela. Ela recebeu, tanto quanto a gente conhece na doutrina espírita, Chico Xavier, muito criticado,
muito perseguido. No trabalho dele tentaram desacreditar, mas ele persistiu e, como ela, persistiu, não deixou que essa situação de perseguição, de crítica, atrapalhasse o que eles tinham desse chamado interior, desse suporte espiritual, dessa conexão, da fé em Deus. Nosso Senhor deu vários alertas como este, e os apóstolos beberam desse cálice em numerosas ocasiões. Os apóstolos também sofreram por serem os discípulos aí de Jesus. E aí tem várias passagens que ela cita de Mateus, em Lucas, em João, tá? Vários, em que eles foram também perseguidos. Pessoas no mundo todo se incomodavam porque reunia em torno de mim uma verdadeira família espiritual com o objetivo de realizar no mundo aquilo que fazia e faz parte de um ideal, um estilo de vida cristão. Questionavam se o uso do dinheiro era fiscalizado, se havia prestação de contas, se. Costumo dizer que temos de prestar contas à nossa consciência, nada mais. Não obstante, no mundo deparamos com todo tipo de revolta, de oposição, inclusive oposição a se fazer o bem que é o próprio opositor não consegue realizar. Então, nós que fazemos o bem, é isso que ela quer dizer. Nós estávamos lá fazendo bem. Aquele que se opunha, aquele que criticava, ele não conseguia fazer. Então, ele critica aquilo que ele próprio não faz, ele não é capaz de dar o exemplo. Então, que autoridade moral a pessoa tem de criticar quando ela própria não faz aquilo que ela critica no outro que faz? O bem que o outro faz, essa pessoa não faz. Em minha experiência de vida com Jesus Cristo, olha que lindo, ela já afirma essa conexão com Cristo. Essa conexão que ela tem com Jesus, então, ela é uma servidora do Cristo. Ela se vê e se coloca e trabalha dessa forma, né? Noto que no trabalho que elegemos como vocação, o melhor prêmio é cumprir nossos deveres. Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 19, está em Paulo, em Coríntios, capítulo 4. Então, tem várias citações aqui bíblicas que o melhor prêmio, ou seja, o que nós temos de recompensa é a satisfação de ter o nosso trabalho cumprido. Para com a vida e com Deus. Não importa quanto questionem sobre nossa honra, nossa dedicação ou honestidade. As pessoas questionam se você é honesto ou não. As pessoas questionam sobre a honra da pessoa. Ou seja, nós duvidamos, nós desconfiamos. Olha a atitude que nós temos perante as pessoas, perante a vida. Ao invés de nós acreditarmos na boa vontade das pessoas, nós colocamos em primeiro lugar a dúvida, a desconfiança, como se todas as pessoas fossem alguém que não merecesse crédito, não merecesse a nossa atenção, nossa confiança. Então, será que o problema está nos outros ou está em nós? E mais que tudo isso, importa nos mantermos fiéis ao convite ou mandato do Pai Eterno da consciência da vocação. Então, apesar das críticas, apesar da desconfiança, apesar de investigarem a nossa honra, se forem a checar o nosso currículo, nosso Serasa, é preciso mantermos fiéis àquele chamado de Deus.
Todavia, não podemos ignorar que há muita gente, religiosa ou não, espiritualista ou não, que ainda está perdida, sem encontrar seu lugar na vida e sem se encaixar em alguma tarefa relevante para a sua alma. Não tem dúvida, a maioria de nós está perdida, muita gente cometendo suicídio, sem qualquer noção de espiritualidade. Cometem suicídio achando que estão se livrando de um problema, quando elas estão agravando a condição em que estão. E com a leitura do próximo livro, da Ivone do Amaral Pereira, esse tema vai ser abordado. Isso será muito importante, porque ela foi um espírito que cometeu suicídio em outra encarnação. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas estão ainda perdidas, ainda sem conexão com Jesus, consigo mesmas. Elas não conseguem parar, silenciar, para poder se ouvir, para ouvir Deus, que é a nossa essência, falar em nós. Isso é muito difícil, nós nos ocupamos o tempo todo ou buscamos distrações. Outro dia, falando no grupo com uma pessoa que pediu ajuda, essa pessoa estava com dificuldade pensando, outra pessoa dizendo que estava pensando bobagens, né? E nesse caso ele dizia que pensava coisas terríveis, dentro de um contexto de separação conjugal, quando ele ficava afastado do filho. Não sei qual é o conteúdo do pensamento dele. Eu sei que é uma pessoa que precisa rever, né? A separação, o que significou, qual a relação que teve ali com o filho, com a esposa, com a família. Será que ele está ainda precisando elaborar essas perdas, o luto? E eu falei com ele, perceba o que você pensa. E as pessoas dizendo, não pensa bobagem, se distraia, arranja um cachorrinho, vai fazer uma atividade física. Tudo isso é relevante, é importante, mas tem algo dizendo. Pode ser uma coisa ruim sendo dita, mas se eu não escuto, não dou atenção e tento esconder, ela vai continuar ali, no meu inconsciente. E aí é pior, porque está inconsciente, mas continua falando e vai me conduzir e eu vou ser, né, uma pessoa que reage à vida e não que age com consciência. Então não tenha medo de ouvir aqueles pensamentos ruins que vêm. Ah, isso é influência espiritual, eu vou abrir campo para influência espiritual. Vai se você ficar alimentando esse pensamento o tempo todo. Vai se você querer, né? Você sente aquilo lá e você quer sentir aquilo, você quer descarregar aquela vibração que vai alimentar, vai atrair, você vai gerar esse campo. Mas não é disso que eu estou falando. É de ouvir alguém que está sofrendo. Vai procurar o psicólogo, vai falar, olha, eu estou passando por tal e tal problema. Está falando. Eu preciso ouvir e elaborar. Não é só pôr para fora, eu estou pondo para fora, estou falando, aí eu já resolvi. Não, isso se chama catarse, a gente põe para fora, mas não elabora nada. Então não resolveu o problema. Só pôs para fora, só põe na superfície. E acha que, então já passou. Não passou. Está lá dentro, está remoendo, e ali você acaba alimentando ainda mais. Então é preciso tomar um tanto de cuidado. Tem essas pessoas que estão realmente muito perdidas neste momento e precisam de acolhimento, de escuta, de um trabalho de cuidado, um atendimento terapêutico, enfim, de ajuda. Elas desconhecem aquilo que denominam sua missão na vida, que eu, pessoalmente, chamo de lugar no mundo. Elas se sentem sem lugar no mundo.
Hoje, já não acredito que alguém tenha alguma missão a desempenhar. Vejo que todos têm um papel importante no mundo, mas não um papel especial, como se fosse algum encargo de natureza superior aos demais. E o encarregado, algum missionário. Então, hoje ela vê, né, que talvez não haja. Mas isso aqui foi quando ela escreveu, já tem um tempinho, né? A gente tem aí uns 10 anos e as coisas estão mudando. Foi muito bacana em saber que tem um menino de 11 anos de idade, ele entrou na faculdade e o objetivo dele é, com 18 anos, ter doutorado e provar a existência de Deus por meio da ciência. Ele veio com uma missão especial e já nessa idade, já mostrando o espírito que é. Ele fala pelo espírito, não pelo corpo físico de criança. Ele já tem uma maturidade espiritual e ele já percebeu o lugar dele no mundo. Ele já se direcionou com 11 anos, 8 anos terminando o ensino médio e conseguindo provar, né, como gênio. Um gênio se faz aos séculos. Então, não se nasce gênio, não se nasce uma pessoa especial. É um espírito que, nas suas reencarnações, foi se fazendo uma pessoa extremamente inteligente e, neste caso, ele quer provar a existência de Deus. Ele quer usar a ciência para comprovar que há algo superior. Ele quer chegar até ao Criador. Ele quer fazer essa conexão, essa ponte que a ciência materialista cortou. Olha que bonito. Ele é uma pessoa que a gente pode dizer um missionário, alguém que sabe do seu lugar no mundo, que assumiu esse lugar, ele tem um propósito na vida e ele vai cumprindo as etapas. O propósito dele, né, para ele, é provar a existência de Deus pela ciência. Né? Então a ciência vai se espiritualizar. Com isso, ele vai cumprindo as etapas que ele tem, né? De fazer os cursos todos. Isso são os objetivos, as pequenas metas para alcançar o grande propósito da vida. Isso é um caso que a gente ficou sabendo, né? Tá nos noticiários, mas tantos outros chegarão. Porque nós vamos despertando a consciência. E que cada um, cumprindo com o seu dever, já está fazendo algo muito importante para toda a vida nesse planeta, para toda a transformação que é necessária para que o planeta se torne um planeta de regeneração. Tenho certo receio em relação a missionários desse tipo com uma queda para Messias. Aí é outro aspecto, né? A pessoa se acha um Messias que vem trazer algo de extraordinário. Esse menino não, muito lúcido, sabendo o propósito de vida, o seu lugar no mundo. É diferente. É diferente de você se colocar num lugar em que vai salvar a humanidade inteira, que você tenha a verdade, que você tenha as respostas para tudo. Prefiro lidar com pessoas comuns que se propõem a executar a parte que lhes cabe, meramente cumprindo seus deveres de cidadão e de ser humano. Então, essas pessoas que ela fala aqui, que se acham então donas da verdade, que vêm resolver o problema do mundo, né? Nem Jesus fez isso. E ele era um sábio, ele foi, né, o Salvador esperado, prometido ali pelas profecias. Ele veio e ele trouxe a mensagem que chegou até os dias de hoje e vai perdurar. Cada vez mais nós precisamos compreender e colocar o Evangelho de Cristo no nosso coração, nas nossas vidas.
fico me perguntando como é que, em meio a uma multidão de aproximadamente 7 bilhões de seres humanos e, portanto, em meio a incontáveis desafios, oportunidades e experiências enriquecedoras, alguém pode se sentir perdido, sem saber que rumo dar à vida. Numa ilha do tamanho do nosso planeta, habitada por tamanha massa de criaturas imersas nos mais diversos problemas, com inúmeras modalidades de trabalho, sinceramente não vejo como não se enquadrar em alguma coisa, alguma tarefa relevante para a humanidade. Perder-se é assumir sua impotência para revolucionar sua vida e fazer dela um roteiro de bênçãos para muitos. Eximir-se de suas incumbências é assumir-se declaradamente como vampiro dos recursos naturais e dos bilhões de indivíduos à sua volta, ou, no mínimo, usurpador de sua família natural. Então, a pessoa, ela pode, né, aqui eu não falo, a pessoa que não cumpre com os seus deveres, ela acaba sugando, né, como fala que o vampiro, vai sugando os recursos, ou seja, ela vai ficar dependente dos outros. Ao invés dela cumprir com seus deveres e criar para si a seus meios de se sustentar, mas não é só financeiramente, né? É se sustentar também psiquicamente, emocionalmente. Ela vai construir ali a sua estrutura. É uma pessoa que vai ficar né, usurpando, ela vai ficar sem promover algo de útil, de bom. Ela vai usar, mas não vai criar. É uma pessoa que se vê no direito de ter as coisas, mas não no dever de contribuir para que todos tenham todas as condições que precisam. O dever, ele faz com que cada um cumpra a sua parte, de modo que todo mundo possa viver em harmonia. É muito interessante ver que... Vamos pensar agora o nosso corpo físico. Já perceberam que o nosso corpo é composto? Ela fala que somos 7 bilhões de indivíduos na Terra. Já parou para pensar de quantos bilhões ou mais de células há no nosso corpo e todas são seres vivos? Nosso corpo é um organismo vivo, não é são bilhões, sei lá, trilhões de células que se compõem moléculas, que constroem os órgãos e sistemas, e ele funciona de modo harmonioso, porque cada célula atua conforme aquilo que ela foi programada. Ela cumpre com o seu dever. Ela tem todos os códigos, ela tem o genoma, ela tem tudo, todas as células têm todos os códigos. Mas se ela é uma célula da pele, ela vai agir só naquilo que ela precisa, para que ela seja uma célula da pele. Então, ela vai acessar somente aquele campo que a torna específica. Então, ela vai fazer aquele trabalho que lhe cabe, que é específico. Ela não vai fazer o trabalho de todas as células. Ela vai fazer o trabalho dela, específico dela. E assim devemos ser nós, no organismo vivo desse universo. Cada um de nós tem um trabalho específico a fazer. Eu não posso fazer o trabalho do outro. Eu preciso fazer o que me compete. E todas essas células trabalham num sistema de cooperação. Elas se ajudam mutuamente. Nós precisamos trabalhar para o sistema ficar vivo
em harmonia, saudável. Um mundo saudável é um mundo em que nós seres ali, 7 bilhões de seres, de células desse planeta, funcionem em harmonia, em cooperação, fazendo todos os seus deveres, cumprindo os seus deveres. Assim, o que acontece? Vamos gerar saúde, alegria, harmonia, equilíbrio, ordem, que é assim que são as leis de Deus, harmônicas. Elas estabelecem ordem. Deus é imutável, as suas leis são imutáveis, precisa da estabilidade. Se uma célula, nosso corpo, resolve ser egoísta, trabalhar por ela mesma, sem cooperação com as demais, ela forma o câncer, um tumor. Então, a nossa sociedade humana, esse sistema, esse organismo em que vive a humanidade, né, ele está adoecido. Quando a gente entender que o egoísmo corrói, ele destrói, ele cria tumor, ele desequilibra, ele destrói, ele mata, ele aniquila a sociedade. Porque a sociedade precisa viver em comunhão, ela precisa colaborar, ela precisa se auxiliar mutuamente, cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, o todo funciona em harmonia, em equilíbrio. Assim como o corpo físico saudável. Então, precisamos cumprir com os nossos deveres. Desprezar a maior chance de sua vida de ser útil, de realizar, de construir, de deixar sua marca, talvez seja atestado de preguiça da alma ou de falta de alma naquilo que faz. É o egoísmo. Se nada mais, denota pelo menos perda de tempo precioso, do qual cedo ou tarde você prestará contas no tribunal da sua própria consciência. Quando a gente não faz, não é útil, a gente está perdendo um tempo precioso, porque a encarnação, ela tem um início e um fim. O corpo, ele vai chegar ao limite dele e o organismo, né, o corpo, ele vai morrer. E o espírito regressa ao plano espiritual, vai prestar contas do que fez, do tempo que estava aqui, que tinha algo para fazer e não fez. Alguma coisa boa, verdadeiramente proveitosa, de qualidade, contagiante, todos podem fazer, sem exceção. Claro, está na nossa programação espiritual, nós viemos para fazer alguma coisa e não para tirar férias aqui. Não existe essa de encarnar para descansar, para tirar férias, para curtir a vida. Não existe isso. Cumprir com essa tarefa que constitui um legado, uma oferta da vida, é uma satisfação que jamais poderá ser descrita, transferida, copiada ou falseada. Ela é exclusiva. Eu faço, eu me satisfaço. Assim como dedicar-se a tantas coisas a nosso alcance. Interceder beneficamente, colaborar com uma construção de amor, dar as mãos, sorrir, auxiliar, trabalhar pela melhora do meio ambiente e do mundo onde vivemos, praticar uma ecologia espiritual, enfim. Enfim, não falta o que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida humana, qualidade de vida no mundo, ou seja, também o meio ambiente, os animais. Em razão disso, não somente eu digo, mas grande número de pensadores, escritores, jornalistas e pessoas comuns já puderam certificar-se e testificar que cumprir o dever é a maior satisfação que o ser humano pode sentir. E não se pronuncia tal afirmativa de modo leviano,
apenas como uma das belas frases do repertório de muita gente. Não, só é possível dizer isso com a força moral que acompanha o sentido dessa frase, com a convicção de que experimentou em si mesmo, em algum grau, a felicidade, a satisfação ou o céu que representa a consciência tranquila em face da consecução de uma parcela no grande concerto da vida. Então, a gente vai contribuir com a vida, a nossa parte, menor que seja, vai nos dar uma alegria imensa, a paz de consciência. Não se trata de simples representação num palco do mundo. Muito pelo contrário, é a certeza de que se fez o que se podia no momento oportuno. Momento oportuno. Passou aquela oportunidade, não fez, talvez não tenha outra. Se você tem a oportunidade agora de ajudar alguém, faça. Se você tem a oportunidade agora de dar um agasalho para a pessoa que está com frio, faça. Porque depois você vai ver a pessoa pode ter morrido congelada e não tem mais como ajudar. Então, a pessoa está com fome, ajude. A pessoa está precisando conversar, falar algo naquele momento, faça, ajuda, acolha, escute. Aproveite o momento, a oportunidade, porque aquela oportunidade pode ser única. A satisfação de haver correspondido à confiança de Deus Pai. Olha só, corresponder à confiança de Deus Pai. Porque se surgiu uma oportunidade para você fazer alguma coisa, é porque Deus está confiando que você pode fazer e vai fazer. Ele espera que você faça. É uma prova. Surgiu ali, Ele está te convidando para trabalhar, para dar o testemunho. Quando eu falo prova, é o testemunho. Você se apresentar e fazer algo útil, se apresentar para Deus. Deus está te convidando, você vai. Fala, Deus está depositando confiança em nós, falando, você é capaz de fazer, de ajudar aquela pessoa ali. Então, eu te dou a oportunidade, vai lá e faz. E quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente mostrar que pode confiar nas pequenas coisas, Deus dará maiores coisas, maiores responsabilidades, porque já mostramos que somos pessoas confiáveis. Então, a confiança de Deus na humanidade em si, pessoalmente, então, nós, na humanidade e em nós. É saber que muitos Franciscos e Claras de Assis estão espalhados pelo globo, misturados à multidão, clamando os homens de irmãos e lutando por um mundo melhor. E que você é parte de tudo isso, desse grito de amor pela Terra, pelo cosmos. Então, você é parte, nós somos. A gente ama, a gente quer amar a Terra, a gente quer amar as pessoas, a gente quer amar o universo. Então, vamos aproveitar as oportunidades e oferecer isso, cumprir o nosso dever diante da humanidade. Você pode desempenhar o papel que lhe cabe, não importando tanto a quantidade, mas a qualidade do que fizer, no intuito de que o mundo seja salvo, salvo dos homens que o habitam, salvo de nós mesmos, do nosso egoísmo. É isto mesmo, concorrer para que o planeta não seja extinto e que as crianças permaneçam a sorrir por longo tempo ainda. Sim, porque nós temos ao longo dos séculos destruído o nosso planeta. E se nós temos hoje uma pandemia de um vírus, é porque nós fizemos chegar a esse ponto de precisar de um vírus para passar alguma mensagem, alguma parada para que a gente reflita o que nós temos feito. Muitas coisas estão na natureza que a gente ainda não conhece. A gente está destruindo as matas ali onde está a grande farmácia natural que Deus reservou para nós. Ali que a gente extrai o nosso alimento, a nossa medicação, e nós temos destruído. É o que faz com que haja
o clima agradável, água para se beber. Olha só como a gente, com o nosso egoísmo, tem causado a nossa própria extinção. Então, nós precisamos muito mais, né? É isso mesmo. Concorrer para que o planeta não seja extinto. Aliás, que continue havendo crianças por largo período de tempo. Dar sua contribuição efetiva, consciente de que os desafios que perduram são inúmeros. Mas com a certeza de que quando alguém faz sua parte, Deus acha eco em mais um coração. Quando a gente faz a nossa parte, Deus se manifesta através de nós. Diante dessas reflexões, concluímos que o maior beneficiado com o bem que se pratica é a própria pessoa que o faz. Como decorrência natural do empreendimento da paz no mundo, o grande benefício é a paz que granjeamos dentro de nós. Você veja que vai chegando nos últimos capítulos, é uma grande, ela condensa, né, os grandes temas que ela já trabalhou, e exatamente isso, o dever cumprido, a paz de consciência, tá? Essa paz, né, o bem que a gente faz ao próximo é o bem que volta para nós, o bem-estar que a gente sente e a paz interior. É por isso, por esse motivo que afirmamos, o céu já está aqui, o paraíso ainda é aqui, muito embora algumas serpentes passeiem por entre as árvores, subsiste um pássaro em nosso mundo. Só que ele está dentro de cada um. Ai, meu Deus, estou precisando de óculos. Subsiste um paraíso em nosso mundo. Só que ele está dentro de nós. Não é um ambiente externo, mas interno. Então, da paz interior que ela falou. Tanto quanto as serpentes não são somente os políticos que teimamos em acusar e culpar pelos males do povo, tampouco os religiosos somente, cuja maioria vive alienada da realidade do mundo e do evangelho histórico de Cristo. Somos nós mesmos. Então não adianta colocar a culpa só em políticos, só nos religiosos que estão isolados e, né, alienados. Somos nós, cada um de nós, com o próprio egoísmo que vem criando um malefício. As serpentes estão dentro de nós. Resta-nos uma escolha, mediante tal constatação. De um lado, permitir que destruam o ambiente interior. De outro, usar a inteligência e empregar o veneno que expelem para elaborar vacinas e imunizar-nos contra vários outros males. Então, o que ela coloca como serpente, né, com a história aqui do paraíso, para que a gente pense, né, que existe sim algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, que a gente precisa se imunizar, né, precisa criar defesas para esses sentimentos ainda que nos corrompem a alma, né, como o egoísmo. A gente pode resumir agora, sem outras tantas palavras, mas a raiz de todos os males é o egoísmo. Então, é do egoísmo que estamos falando, é o egoísmo que corrói as células, que transformam as células em tumores, que transformam a célula da sociedade, né, em uma célula doentia, tumoral, destrutiva, terminal, né, no sentido de que caminha para a sua extinção, caminha para a morte, ela é letal. Então, nós precisamos nos curar, nós precisamos nos imunizar, nós precisamos transformar esses males em um aprendizado, né? Nos vacinar, nos imunizar e nos colocar ali nessa direção de cumprir com o que Deus confiou a nós, cumprir com as nossas tarefas, com os nossos deveres. Portanto, façamos nossa parte com amor.
com um imenso amor, com um amor poderoso o suficiente para nos transformar. E assim nossa consciência certamente se tornará mais apta a usufruir os efeitos do amor com seu dever cumprido no grande plano de Deus para a humanidade. Deus tem um grande plano para nós e Ele espera que a gente desperte a consciência, né? Que a gente transforme a nossa vida, o nosso modo de viver, que sejamos colaborativos. Então esse vírus fez com que a gente tivesse que pensar no bem-estar meu e do outro. Quando eu uso máscara, eu estou cuidando de mim, mas eu estou cuidando do outro. Quando eu fico em casa e evito de sair da rua, eu estou cuidando de mim, também estou cuidando do outro. E as pessoas que estão em condições, né, mais difíceis, porque perderam o emprego, nós precisamos nos reunir. Quem tem condições agora, doa para quem não tem condições e precisa receber. É um momento, um chamado, uma oportunidade para que a gente reflita sobre o que viemos fazendo até então. Explorar uns aos outros e parar com isso e passar a colaborar um com os outros. Praticar a nossa tarefa, o nosso dever, que está na nossa programação espiritual, que é sempre, sempre fazer o bem. Sempre é ajudar o próximo. Está na lei, como Jesus resumiu, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fazendo isso, todos nós estaremos salvos. Salvos no sentido de não caminharmos para a nossa destruição. Então, vamos refletir sobre essa mensagem. Que Deus nos abençoe o dia de hoje. Desejo muita paz e até o nosso próximo encontro.